Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós conversamos sobre perfis e trajetórias. E a nossa ideia é, a partir desses encontros, oferecer a você, nessa nossa missão pública, uma oportunidade de olhar o mundo ao seu redor, trocar experiências para que os nossos projetos de vida, a partir dos nossos convidados, possam ser conhecidos do nosso horizonte. Quem faz isso conosco hoje é o brevíssimo cidadão bauruense Charles Leguille. Ele nasceu na cidade de Brive, de 50 mil habitantes, no sul-oeste da França. Obrigado por você ter vindo falar conosco. Obrigado por me receber. Qual é a sua memória afetiva, emocional da infância, até esses 12 anos que você nos contou que você morou em Brive? Tem alguma coisa, um fato, um elemento, que toda vez que você lembra desse período, você se recorda dele? Ah, sim, tem uma coisa, é bem simples, porque eu nasci no sul da França e tem uma coisa que me marcava muito antes de subir para o norte da França com meus pais, era o sol que tinha lá. E o sol me acompanhava, claro, não é tão quente igual aqui, Bauru. Lá na França é bem mais frio, mas tinha um sol bem agradável e uma região que se vive bem. Então, isso me marca até hoje, minhas lembranças são muito fortes da minha infância. E até hoje nós, minha família, temos muita conexão com esta região. A sua família nasceu desde sempre do período da sua existência, de suas duas irmãs, já dentro da área da pecuária, do frigorífico? Isso foi construído ao longo do tempo? Nos conte um pouco disso. Não, é uma atividade tradicional da minha família. Nós trabalhamos com pecuária faz séculos. E depois, com o tempo, tivemos experiência com matadeiros, com fábricas de transformação de carne, produtos industrializados, foi evoluindo. Mas a essência foi a pecuária. Na França da sua infância e da adolescência e juventude, se matava, você falou matadouros, aqui exato. A sua expressão agora. Como se fazia aqui no Brasil? Não sei se você teve contato com esse período, pelo menos da história nossa, que era muito incipiente, né? Se matava de forma muito simplista, para usar uma expressão bem bucólica aqui. Não, é claro que tudo os processos que passou no Brasil já passou bem antes lá. Hoje, todo o sistema de matança é muito parecido, mas eu tenho principalmente um contato com os matadouros brasileiros, frigoríficos, que são exportadores. Então, hoje, o nível de higiene, o nível de processo é muito alto no Brasil. É reconhecido mundialmente esta qualidade. O controle sanitário no Brasil, ele chega a um nível tal, para quem não conhece, para transferir essa experiência, que torna o Brasil muito poderoso do ponto de vista de exportação de carne. Exato. Tudo que nós falamos de CIF tem um peso forte. E eu sempre, quando eu tive a oportunidade de falar com as autoridades, até do Estado, sobre a questão sanitária, eu sempre estou elogiando. Se podemos falar de uma marca do CIF, é realmente uma marca que passa confiança para eu como consumidor ou eu como industrial. Eu falo disso porque, além dos processos naturais de exigências do mercado internacional, que são altamente rigorosos, nós brasileiros temos o que a gente chama um pouco de complexo de vira-lata aqui. A gente nem sempre valoriza aquilo que a gente faz muito bem. E nesse mercado, controle sanitário significa confiança. E confiança e credibilidade tem muito peso nesse negócio ou não? Não, totalmente, porque o primeiro critério para exportação é a parte da sanidade. Então tem que ter um produto que não vai trazer nenhum problema do outro lado do mundo. E esta fase no Brasil está bem feita. Em geral, é um modelo mundial até. Só que você falou de um complexo, esse complexo existe. Tem toda uma parte, um problema muito importante que nós temos que trabalhar, é toda a realização da venda desta carne e valorizar ela. Não tem marketing, não tem ou poucas coisas para valorizar o produto que está feito aqui. Então toda a fase de processo está bem dominada, mas a parte comercial eu acredito que deixa um pouco a desejar e temos que trabalhar junto para valorizar estes produtos, porque merecem. E tem que acreditar no trabalho que está feito.
O grupo da sua família, bastante tradicional no ramo, ele já faz o alto valor agregado ser regra lá, ou isso foi construído ao longo do tempo? Para a gente conhecer essa experiência de vocês. Não, foi construindo exatamente ao longo do tempo com a necessidade do consumidor. Então, hoje a carne in natura se consome ainda bastante, mas se você quer ter um crescimento com sua empresa, se você trabalha no ramo da carne, tem que desenvolver produtos com valor agregados, produtos industrializados, que vai da carne cozida, do carpaccio, da carne porcionada, da carne em bandeja. Tudo que nós podemos imaginar tem que ser feito para facilitar a vida do consumidor, que ele é exigente em relação a isso e está procurando isso. Talvez hoje no Brasil nós estamos no mesmo nível de esperança do consumidor, mas com certeza no futuro eu acredito que vai chegar na mesa dos brasileiros este tipo de produto, sim. A carne processada, naturalmente, do processo industrial, ele acaba gerando etapas de valor agregado do negócio que a gente está falando. Mas o brasileiro tem culturalmente ainda um prazer pela presença no balcão do açougue. Você deve ter tido contato com essa experiência. Não, é verdade. Isso, porque é uma relação de homem a homem. Então, este contato humano, ele é bem forte, é verdade. Até na Europa existe esta relação entre o consumidor e o açougueiro. Existe. Só que o tempo que as pessoas têm para fazer em casa um produto é muito mais limitado hoje que ontem. O tempo de preparação do almoço ou da janta para a dona de casa é limitado. Então, tem dois tipos de produto. O produto que vai se cozinhar, talvez no final de semana, porque você tem mais tempo, ou o produto durante a semana que a dona de casa não tem que cuidar de um monte de coisas, além de trabalhar muitas vezes, e tem um tempo limitado. Então, ela procura um produto mais fácil a elaborar. Vamos falar de consumo de mercado e de experiências de vida no cotidiano. Você já teve contato ou a sorte de experimentar uma boa costela de chão ou uma picanha só com sal grosso no meio de uma bombacha e de um vaneirão gaúcho? Não, eu gosto principalmente da picanha. A questão da costela eu acho muito bonito de ver, mas não é meu paladar. Mas é um show, a preparação desta carne é um show, é realmente bonito, é uma experiência que tem que ter na vida, sobretudo para mim que sou estrangeiro. Qual foi sua trajetória depois dos 12 anos? Você nos contava que foi mais perto de Paris, e aí foi estudar, enfim, o que aconteceu contigo? Não, exatamente. Meu pai, nós saímos da cidade onde eu nasci por questão de negócios, acompanhamos meu pai na vida profissional dele. Ele comprou uma fábrica perto de Paris, então fomos nos instalar com a família lá, perto na região de Fontainebleau. E depois, quando eu cheguei a estudar na Inglaterra, eu passei 4 anos estudando na Inglaterra, eu fiz administração de negócios e depois eu voltei na França para estudar direito. São os dois assuntos que eu fiz como estudante. E depois eu tive a oportunidade de entrar na vida profissional. Eu iniciei uma breve carreira no banco que durou 6 meses e depois entrei no negócio familiar direto. Entendi. A tua primeira experiência no ramo em que você é empresário hoje foi na França mesmo? Sim, mas meu pai tinha o hábito de fazer a gente trabalhar sempre. Então, eu iniciei a trabalhar no frigorífico ou nas fábricas nossas com a idade de 12 anos. Então, quando nós tínhamos um tempo livre, meu pai colocava a gente para trabalhar e nós tínhamos uma pequena remuneração. E foi muito bom este aprendizado, porque desde este negócio está em nossa essência e, além disso, ele deu valor ao trabalho feito. Então, é muito importante. Eu acho que é a base de minha personalidade hoje. A sua infância foi mais urbana ou mais rural? É uma mistura das duas coisas, porque minha família, a essência dela é do campo, isso é fato, mas por questão da vida, eu fiquei muito tempo em cidade grande, que seja Paris ou Londres, eu passei muito tempo em grande cidade. Charles, a gente vai fazer vários recortes aqui. Um deles,
Qual a sua visão, para nos emprestar essa sua experiência empresarial, sobre a questão da pecuária em grandes áreas de extensão? O Brasil, como você bem sabe, tem terras disponíveis, ao contrário de muitos países da Europa, que são territorialmente muito pequenos. Sim. Bom, falamos são duas atividades distintas, apesar de trabalhar o animal e tentar desenvolver esta atividade. Mas a minha visão, o forte do Brasil, como tem muito espaço, é a natureza que tem o Brasil. Então tem que aproveitar esta vantagem para falar da parte ecológica disso. Então tem um respeito muito grande do meio ambiente, que se pode misturar esta atividade de pecuária com o meio ambiente, respeitando a planeta. Na Europa são fazendas muito mais pequenas, que têm uma atividade mais específica, e hoje até o próprio produtor, ele tenta chegar até o consumidor final hoje. Então são dois trabalhos diferentes que não se pode comparar, é óbvio isso, mas um tem uma essência, o outro tem outra essência. Que visão como cidadão do mundo, cidadão bauruense, você, os seus familiares, a família Leguille, tem sobre o papel do Brasil em relação a essa questão ambiental, por exemplo? Bom, é fundamental, mas eu vejo, que eu conheço bem meu ramo da atividade. Então, tenho um cuidado cada vez mais forte em relação a isso. Um respeito mais forte do bem-estar animal e também da questão de que alimentação tem o animal. E aqui no Brasil, a alimentação do gado em geral é natural, principalmente. Então, faz um produto que responde bem ao consumidor hoje. Sabe, o que um francês jovem, que você é bastante jovem ainda, bem formado com administração na Inglaterra, direito depois, com contato na infância com uma cultura medieval, pelo menos física ali, de Brieve, com a família tradicional na área de pecuária, veio fazer em São José do Rio Preto em 2004. Em 2004 eu fui em São José para abrir o primeiro escritório que nosso grupo instalou no Brasil para exportação de carne. Na época se usa o termo bombando, realmente estava bombando esta atividade, principalmente para mandar carne na Europa. Então foi o motivo de vir no Brasil. E o motivo de escolher São José do Rio Preto é bem simples. Na época, a sede dos maiores frigoríficos era na região de São José do Rio Preto. Então, estrategicamente, eu não sei como se fala, mas estrategicamente. Obrigado por me ajudar. Era bom. Entendi. Qual é para quem não conhece, lógico, sempre pensando no leigo, qual é o sistema que você enxerga hoje da produção de carne aqui, no caso de um frigorífico, ainda sem desenvolvimento do valor agregado tal qual você nos explicou da cultura empresarial da Europa, mas do corte, da cria no campo até o abate e a embalagem? O que você quer dizer para isso? Se isso está concentrado aqui no interior do estado de São Paulo, esses grandes fornecedores, a questão de logística, transporte, como funciona isso hoje no mercado de carne? Não, em geral, os frigoríficos no estado de São Paulo, eles vão procurar um gado que fica em um raio de 200 a 250 quilômetros. Então, a logística é relativamente simples, que é bom, porque o animal não tem que viajar muito. Então, é importante para o bem-estar animal. Depois, a questão da matança é muito tradicional, com um controle muito forte do CIF. Então, toda a parte sanitária está muito bem respeitada. Nós estamos falando hoje da experiência do frigorífico Mondelli em Bauru, por exemplo, de quantas cabeças de gado para cortar no dia, para que quem nos acompanha tenha ideia de qual é a quantidade, o volume que a gente está falando disso, capacidade de corte. Em Bauru, no frigorífico Mondelli, você mata todo dia por volta de 600 cabeças. De abate. Daí o nível de controle que isso exige. É muito grande. Entendi. Eu ainda falei sobre a questão territorial da criação, para que a gente pudesse fazer um breve comentário comparativo, porque em função da pecuária extensiva aqui, tem essa ideia, o leigo, de que você tem terra demais
e que você não teria no tempo, no Brasil, diferentemente da Europa, como eu comentei, uma limitação de capacidade de criação de rebanho, né? Hoje, tem que saber que foi feito um trabalho muito grande na pecuária para diminuir o espaço necessário para o animal. Confinamento? Não estou falando da criação. Ok. Então, você cria, talvez às vezes você engorda no pasto muito mais animal que antes. Então, foi um trabalho, a superfície necessária para fazer um volume grande diminuiu bastante, para fazer o mesmo volume de produto final, de boi, vamos falar. Então, isso, talvez a produção que tem em São Paulo, apesar de ter entrado cana, outras lavouras, produtos de lavouras, a pecuária é muito forte, mas com um tamanho de superfície reduzido. O Brasil, como você sabe, está iniciando, nesse momento que a gente está gravando aqui, um novo ciclo da eleição direta das urnas com outro modelo de visão governamental proposto para o eleitorado que venceu nas urnas. Digo isso para comentar que visão que você poderia colaborar conosco nesse bate-papo em relação à questão alfandegária, a burocracia brasileira para o mercado de exportação, que é sempre visado do governo por uma questão natural de escolha de prioridade para desenvolvimento, se a gente tem que evoluir em relação à experiência que você conhece lá fora para emprestar para nós aqui. A questão da documentação em relação à exportação está bem controlado. Okay. Eu acho que o Brasil é bem eficiente, é um país exportador. Então, a experiência é muito forte. Claro que tem uma burocracia, mas do outro lado do mundo, quem recebe tem muita exigência. Então, tem que produzir muitos documentos. Não é necessariamente o governo que criou estas barreiras. Quem criou é mais o país que recebe este produto. Então, lá no nosso ramo, eu não posso reclamar disso. Claro que tem controle, mas não está funcionando. Estamos falando de uma administração que funciona. Um outro recorte, na sua breve, mas já bem-sucedida carreira empresarial, e você construiu os pilares disso, estudando e atuando no meio, a partir de uma família tradicional também, da experiência, isso deve ter feito muita diferença. Você veio aqui há um pouco tempo tratar especificamente da recuperação do frigorífico Mondelli. Como você viu essa experiência na sua vida profissional? Foi uma grande experiência. Eu sofri bastante, mas para aprender tem que sofrer. Primeiro, claro, tinha um problema cultural. Eu me confrontei, eu aprendi muitas coisas com as pessoas com quem eu trabalhei. Mas nós pegamos uma empresa que estava em uma situação financeira dramática e com a ajuda de nosso grupo nós financiamos o frigorífico durante dois anos e meio para erguer ele. E hoje não, é uma empresa que está redonda do ponto de vista de funcionamento do dia a dia e foi pelo trabalho desenvolvido por todos os funcionários. Porque sempre nada se faz sozinho, mas as pessoas estavam muito envolvidas no sucesso da operação. Então eu achei muita gente capaz e com muita vontade, porque é a vontade que faz a diferença. Eles queriam sair de uma situação bem perigosa para ter uma situação aceitável e correta para a família deles. Isso foi alcançado. Entender um processo desse no meio de crise econômica que o país vive, não exclusivamente o frigorífico, a gente vê Sim. a questão das estatísticas da economia brasileira tentando sair de uma fase muito difícil, para o leigo no dia a dia é muito difícil. Então, uma pergunta muito objetiva, o frigorífico Mondelli é viável? É um frigorífico viável na mão de pessoas que sabem, como qualquer negócio. Mas é muito importante nesse negócio, que é um negócio que não gera muito lucro, que precisa de muito capital. Então, quem toca o frigorífico, quem quer tocar um frigorífico, tem que ter um capital suficiente para evitar de trabalhar com bancos ou instituições financeiras por questão da margem reduzida que dá o negócio. Se nós temos know-how e tradição aqui de dezenas de décadas a partir do frigorífico Mondelli, da história da cidade, mais de 80 anos, desde o abate, da cria, até
a embalagem in natura Sim. da carne, cabe pensar numa indústria com valor agregado aqui para o setor? Eu acredito muito nisso, principalmente no estado de São Paulo, principalmente em Bauru, que está no meio do estado de São Paulo, que tem uma logística fantástica, e acredito que não é de um dia para a noite, mas dá para introduzir pouco a pouco produtos com valor agregado. É nossa visão do negócio. E nós temos um know-how, conhecimento que podemos trazer da Europa com os diferentes produtos que nós elaboramos, trazer aqui em Bauru. Como o cidadão bauruense, explicando para quem está em casa eventualmente não saiba, o Charles Leguilha acabou de receber o título de cidadão bauruense otorgado aqui pela Câmara Municipal de Bauru, onde a gente está gravando. Como o cidadão bauruense vê o lado francês da questão da economia francesa, os coletes amarelos, essa efervescência em relação ao Macron? Me deixa muito triste. Eu acho que o governo não poderia deixar isso acontecer no sentido das pessoas ir na rua para reclamar coisas que são legítimas. Então, eu acredito que o governo não escutou o povo e fez do jeito que ele pensava. Mas sempre a vida é escutar os outros. Não pode ficar para fazer tudo. Se eu ia fazer tudo com minhas ideias, não ia funcionar. Todo mundo tem que colaborar e funciona com diálogo. Claro que precisa de liderança e tomar decisão. Mas chegou em uma situação bem ruim. Eu acredito que com as medidas que foram feitas, vai diminuir este movimento, mas é triste, é uma tristeza. Aqui, quando a gente conversa com economistas e olha a análise de mercado lá fora, a gente tem sempre a repetição de que os governos europeus, de uma forma geral, para você poder comentar a atual situação da França, que eles são bastante paternalistas, protecionistas para os produtores, por exemplo. Há muito subsídio relacionado, não que aqui não tenha. Você acha o governo francês paternalista em relação ao produtor? Sim, mas isso é uma política muito antiga, que tem talvez 50 anos. E é um jeito de manter a atividade no campo e de fixar a população. Então está claro que ajuda bastante os pecuaristas, ajuda bastante as pessoas que mexem com a agricultura em geral, mas não podemos falar que estas pessoas não recebem pela atividade deles muito dinheiro. É difícil, a vida do dia a dia destas pessoas não é fantástica, estão lutando também para sobreviver, apesar de ter a ajuda do governo. Uma pitada cultural. O francês que você conversa lá agora, a roda de amigos que você construiu no tempo, eles conseguem entender que o brasileiro senta ao redor de um negócio chamado churrasqueira para recortar um pedaço de picanha para 2, 3 minutos, só jogar um sal grosso e não pode demorar muito tempo, senão ela perde o sumo e a capacidade dela, que isso é um grande encontro de amigos e não um consumo para satisfazer o estômago, simplesmente? Não, eu acho que o momento do churrasco é um momento especial. Então, como estrangeiro, claro que eu sei apreciar isso. Eu gosto, e quando tem pessoas de fora que vê este momento de compartilhado, é um momento realmente que marca na vida. É essencial, faz isso, este momento de compartilhar a comida e compartilhar, bater papo entre pessoas, socialmente é fundamental. Nos disseram aqui fora do ar que você é um workaholic, você é? Eu tento trabalhar para dar certo meus negócios, só isso. Eu tenho uma certa paixão pelo negócio nosso. E o que o Charles faz quando não é ou não está workaholic? Ou gosta? Eu gosto muito, como qualquer pessoa, a família tem uma importância grande e eu compartilho muitas decisões minhas com minha mulher, sobre negócio inclusive, apesar de ela trabalhar com outras coisas, mas eu gosto de passar tempo com amigos próximos e em petit comité, como se fala. Tá. De que área é sua esposa? Ela trabalha com importação de alimentícios, mas ela faz distribuição de produtos, principalmente na região de São Paulo.
Então tem troca de experiências aí dentro de mas a exportar vida... e importar. Ah, com certeza, mas ela sabe muitas coisas que eu não sei, eu devo aprender dela muitas coisas ainda. O que lhe chama atenção no Brasil? Do ponto de vista cultural ou visual? Ou, Brasil, o que chama a atenção é o potencial do Brasil. O Brasil é uma das fazendas do mundo. E isso, cada um vê facilmente a oportunidade que pode trazer o Brasil. Mas o problema do Brasil é que falta a estrutura. Uma estrutura para trabalhar, a estrutura para crescer. Mas eu acredito que é um país novo, vamos aprendendo. E pouco a pouco, eu espero que vai voltar uma educação muito forte para permitir aos brasileiros de ter oportunidade no futuro. Que peso tem na sua cabeça do ponto de vista de olhar o nosso redor aqui? A gente repete aqui em Bauru, cidade que você agora é cidadão, que a gente tem uma infraestrutura, uma logística, um entroncamento rodo ferroviário, hidrovia muito próximo, no centro do maior mercado consumidor, que é o estado de São Paulo. E apesar dessas estruturas geográficas todas, a gente ainda não decolou aqui, por algumas razões. Nas razões eu não sei falar, mas que é uma oportunidade para o futuro, sem dúvida. Além de ser no meio do estado de São Paulo, o estado de São Paulo é a parte mais rica da América Latina. Então, eu vislumbro realmente, eu espero, eu imagino que já os políticos estão trabalhando nisso para melhorar isso e usar estas vantagens. Salles, qual a melhor parte ou pedaço do boi para você? É uma questão difícil, porque eu gosto de várias partes. Mas eu gosto muito de fraldinha, de noix, de picanha, de alcatra. Então, não, eu gosto em geral da carne. Eu sei apreciar cada pedaço. Até carne de panela, quando é bem feita, tem valor para mim. O que na cultura francesa você nos sugere como brasileiros? Eu acredito que tem uma boa gastronomia no Brasil, mas deveria continuar a aprofundar mais isso. Isso seria bom. Vocês são melhores em vinho que nós, não tanto quanto no futebol. Não. Ou vai rir? Não, em vinho sem dúvida, apesar que no sul do Brasil tem produtos cada vez muito bons, principalmente espumantes de alta qualidade. Tem um pouco de complexo, mas produtos já tem. Mas não está no nível que tem na França, porque tem uma cultura muito antiga, mas que tem produtos válidos, tem. Amenidade. E de futebol não vou conversar sobre este assunto. Então vou colocar uma amenidade. Lhe faz sentido, se você já não ouviu, eu ouvi de muita gente, que o parisiense, o cara que mora na capital, ele é marrento ou não? Ele mudou, porque com a crise econômica ele teve que receber mais. Bom, ele aprendeu que tem que receber melhor as pessoas. Então é uma ideia um pouco antiga que talvez hoje não existe tanto. Mudou bastante. Como o coração bauruense e francês de Charles de Gaulle lida com a ideia de falência, é uma palavra muito dura, num processo de recuperação. Se é como pegar emocionalmente um filho, cuidar dele para que ele retome as suas capacidades, todos os potenciais que estão colocados ali, e a hora que ele recupera a capacidade de andar com as próprias pernas, um sistema, uma circunstância, um mercado, uma decisão, corta isso ao meio. Não, a parte da justiça no Brasil é bem complexa. São processos e processos, e para o problema é solucionar o problema. Que tem duas coisas. Tem a parte da econômica da empresa, que precisa tomar decisão rápida. E a justiça, infelizmente, que é mais devagar. Então, uma coisa não combina bem com a realidade econômica de uma empresa. E precisa agilizar sempre para responder para a parte econômica da empresa, senão morre. Você é nosso convidado e a gente se conhece aqui nesse fundo escuro do Câmara Livre para compartilhar experiências, como eu disse no começo. Mas você pode ter vontade de dizer algo que eu não lhe perguntei. Se não lhe perguntei, por favor, fique à vontade e diga o que quiser. Não, eu acho que você fez uma entrevista bastante
ampla, foi bem interessante compartilhar este momento. Eu vou falar só uma coisa. O brasileiro tem que acreditar na capacidade dele. O brasileiro é um povo fantástico, que precisa crescer como qualquer povo, mas que tem uma essência boa. Então, eu acredito, eu vislumbro realmente um futuro bom para este país, se tem muita seriedade. Eu acredito no Brasil. Muito obrigado por ter compartilhado conosco aqui essa experiência de um cidadão do mundo. Mas eu que agradeço. Eu que agradeço. O sol de Charles Leguille brilha em Bauru, nasceu em Brieve e fez o recorte conosco aqui no Câmara Livre. Até o nosso próximo encontro.